William, fermento 111, 122, 123, 1144, 523. Qual a diferença entre essas proporções de fermento, esse monte de números que a gente fica vendo por aí? Calma, respira que nesse vídeo eu vou te explicar e vou te mostrar a diferença. Além do mais, eu vou também te explicar nesse vídeo como você calcula qualquer quantidade de fermento quando você for fazer mais pão ou quando você for fazer uma receita diferente para utilizar na sua quantidade que for necessária, ok? O que é aqueles números que a gente vê separado por pontos? Aquilo lá é uma proporção entre isca, água e farinha. Então aqui poderia ser 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 4 ou a famosa 1, 1, 1. Acontece que a quantidade não importa, o que importa é a proporção. Eu posso produzir 200 gramas, 500 gramas, 1 kg de fermento nessa proporção. Eu posso produzir 200 gramas, 500 gramas, 1 kg de fermento nessa proporção que, quando eu comparar um fermento que eu alimentei 200 gramas e um fermento que eu alimentei num quilo, na mesma proporção, ele vai ter exatamente as mesmas características. Então, preste atenção. Eu já expliquei para vocês no vídeo sobre como alimentar o fermento, que eu vou deixar aqui no card, qual que é o processo de alimentação. Aqui eu vou te explicar como que você calcula as quantidades para qualquer quantidade de fermento. Lá naquele vídeo, por exemplo, a gente tinha esse exemplo do 1, 2, 3, que a gente utilizava 30, 60, 90 para produzir 180 gramas. No 1, 2, 2, a gente utilizava 36, 72, 72 para produzir 180 gramas. E no 1, 1, 1, a gente usava 60, 60, 60 para produzir 180 gramas. William, qual proporção é melhor? Qual proporção é mais adequada? Olha, é muito uma questão pessoal, então depende muito do padeiro. Eu pessoalmente gosto do fermento 1, 2, 3 porque ele é mais firme. Entenda a diferença. Eu vou colocar aqui no vídeo para você observar o crescimento de um fermento 1, 1, 1, 1, 2, 2 e 1, 2, 3 alimentados com a mesma água, com a mesma farinha. Você vai observar que o 1, 1, 1 ele cresce mais rápido que o 1, 2, 2 e 1, 2, 3 porque ele tem mais água. Mas ele também abaixa mais rápido e ele tem uma textura mais líquida. Na verdade, o 1, 1, 1 e o 1, 2, 2 têm texturas muito parecidas. A diferença é que o 1, 1, 1 cresce muito mais rápido e o 1, 2, 2 mais devagar. Já o 1, 2, 3 é um pouco diferente. Então, além do vídeo da alimentação, eu vou também deixar um vídeo aqui mostrando a diferença de textura entre eles. Eu gosto da textura do 1, 2, 3 porque a textura do 1, 2, 3 ela é muito próxima da textura da massa do pão. Então, quando você vai incorporar dois elementos que têm texturas muito parecidas, é mais fácil. Quando você vai incorporar uma massa firme com uma mistura que está mais líquida, mais mole, ela vai ficar escorregando, ela não vai aderir bem à massa. Duas massas que têm a mesma textura, elas se misturam muito bem. Além disso, com 1, 2, 3, você tem uma janela de uso maior. Se você não sabe o que é janela de uso, eu expliquei lá no vídeo sobre a alimentação do fermento. Então veja porque aquela explicação é importante. Então é uma preferência pessoal. Quando você pegar uma receita minha e não tiver indicada a proporção do fermento que eu usei, é porque eu usei o 1, 2, 3. E eu recomendo que você também use. Mas vamos colocar um caso hipotético aqui que eu vou fazer uma produção de pães grande e eu preciso de mais fermento. Ou então vou fazer uma pizza e eu quero escolher o tamanho da pizza e quantas pizzas eu vou fazer. Então, como é que eu faço a conta por proporção? Existe um passo a passo bastante simples. Isso daí, gente, vocês não vão aprender com ninguém. É só comigo aqui. Então, eu acho que vai valer, né? Pelo menos um like aqui no vídeo. E, por favor, se inscreva aqui no meu canal para você receber vídeos novos toda semana com esse tipo de explicação que, vamos falar a verdade, tem muito curso pago por aí que não ensina isso. Aliás, se você quiser conhecer meu curso, se chama Levan Inteligente, que eu ensino esse tipo de coisa e muito mais, tem o link aqui na descrição do vídeo. Quando você tem que produzir uma determinada quantidade de fermento numa determinada proporção, a primeira coisa que você tem que saber, quanto de fermento você precisa e quanto de isca você quer. Então é o total de fermento que vai ser produzido. Vamos supor que o total vai ser 240 gramas, que seria 200 gramas para uso mais 40 gramas para isca.
E aí nós vamos fazer essa conta 240 gramas para proporções diferentes. Então aqui poderia ser, por exemplo, eu preciso de 240 gramas porque eu vou fazer 2 pães com 800 gramas de farinha de trigo, e aí essa quantidade que será necessária para mim, mais a isca que eu vou guardar. Se eu estiver trabalhando com a proporção 1, 1, 1, o que eu vou fazer? Somar as partes. Se eu estiver trabalhando com a 1, 2, 3, eu vou fazer a mesma coisa. Se eu estiver com a 1, 2, 2, eu vou fazer a mesma coisa. Como é que eu somo as partes? Você vai fazer 1 mais 1 mais 1. Isso vai dar 3. Então, esse é o primeiro passo. Primeiro passo, somar as partes. Segundo passo, você vai dividir a quantidade total de massa pelo número de partes. Então, você vai fazer 240 dividido por 3, que vai dar 80. Isso significa o quê? Que 80 gramas equivale a uma parte. E a terceira etapa, você vai escrever a proporção. Se eu descobrir que cada parte equivale a 80 gramas, isso significa que esse fermento vai ser uma parte, 80 gramas, outra parte, 80 gramas e outra parte, 80 gramas. Então eu preciso de 80 de isca, 80 de água e 80 de farinha. Está feita a minha alimentação. Vamos supor agora que meu fermento fosse 1, 2, 2, ao invés de 1, 1, 1. Como ficaria? Para os mesmos 240 gramas. Primeiro, 1, 2, 2. A soma das partes vai dar 5. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Segundo passo, o que eu vou fazer? Dividir 240 por 5. Então, a gente vai fazer 240 dividido por 5. Aqui você pode arredondar para cima, se você quiser. Eu preferiria arredondar para 250 para facilitar a minha conta. Então, eu arredondaria para produzir um pouquinho a mais, 250 por 5. E aí eu vou ter 50 gramas por parte. Então, quando eu for fazer a minha alimentação 1, 2, 2, eu faria 50, 100, 100. E produziria, no final das contas, 250 gramas de levain. 50 de isca, 100 de água, 100 de farinha. Olha só que legal. E se fosse na proporção 1, 2, 3, como é que eu faria a mesma conta? Na proporção 1, 2, 3, ficaria assim. A soma das partes seria 6. Aqui, segunda etapa, 240 dividido por 6 vai dar 40 gramas. Então, cada parte vai ser 40 gramas. Se cada parte vai ser 40 gramas, então a proporção que eu vou ter que alimentar vai ser quanto? Vai ser 40, 80, 120. E eu vou produzir 240 gramas de levain. Ah, William, e se fosse uma proporção que não começasse com 1, começasse com 2? Tipo assim, a proporção 2, 1, 1. Também é uma proporção muito comum. A proporção 2, 1, 1. 2, 1, 1. Então poderia ser uma quantidade de fermento que começa com... um fermento natural que começa com mais isca, para fermentar bem rápido. Então, aqui a soma seria 4. A segunda etapa ficaria 240 dividido por 4, que vai dar 60. Então, a minha proporção ficaria como agora? Duas partes primeiro, então 60 mais 60, 120, depois 60, 60. Muito simples.
Nossa, William, que contalhada mais difícil, mais confusa. Gente, é mais simples do que parece. Você precisa saber fazer essas contas para você cuidar direito do seu fermento. É um passo a passo de 3 etapas aqui muito básico. Então, é só você saber quanto fermento você precisa e qual proporção você vai alimentar. E você fazendo esse passo a passo, você consegue fazer qualquer quantidade de fermento. Se você pensa em vender pão, é obrigatório para você saber fazer essa conta, junto com algumas outras. Aprendeu como lidar com isso? Aprendeu como lidar com o fermento? Então, se ficou alguma dúvida, deixe o comentário aí embaixo. Se precisar, reveja essa aula de novo. Sabe de alguém que tem essa dúvida? Manda essa aula para essa pessoa assistir. Ela vai ficar grata para você o resto da vida. Um beijo e até semana que vem.